A paz do Senhor, povo de Deus. Eu sou o Tony Pinho do canal Bíblia para o Cotidiano. Você está na nossa escola bíblica dominical da editora Betel, o Dominical, que nesse segundo trimestre de 2025 estamos falando sobre mordomia cristã. Sim, a gratidão e a fidelidade na administração dos recursos que Deus nos confiou. E hoje nós vamos falar sobre a lição de número 4. E a lição de número 4, agora, pode ser que saia algumas faíscas. Nem tanto, mas sim, não tem como a gente falar sobre esse assunto aqui, que é a lição de número 4, sem que haja um mal-estar. Por quê? Porque a revista, a lição aqui, ela propõe um ensinamento que, infelizmente, muitas igrejas, inclusive da editora, né, do qual a editora que é a Nação de Madureira, elas cumprem isso aqui. Então fica um pouco delicado você ter que falar de uma lição, sendo que você não vê isso sendo cumprido pela instituição do qual está propondo a lição. Para não ser ofensivo, e não é a minha intenção, mas quando você fala uma coisa para alguém fazer e você não faz, qual é a palavra que a gente chama essa pessoa, essa instituição? Como eu falei, não tem como. Se eu sou o pregador da verdade, se eu quero pregar a verdade, eu tenho que dizer que em alguns lugares, em alguns momentos, é hipocrisia. Essa é a palavra. É hipocrisia. Por quê? Me entendam. Não estou aqui para acusar. Mas todos os pastores que você conhece do Ministério de Madureira, do qual essa revista, essa editora, eles são assalariados. Eles dirigem a igreja e recebem por isso. Eles vivem apenas para o ministério? Se a sua resposta é sim, ok, a lição está perfeitamente correta, ensinando para que outros ministérios cumpram esse princípio bíblico de sustentar o obreiro que cuida das coisas de Deus. Mas, no entanto, portanto, você conhece dentro da Nação de Madureira um pastor que ele tem que trabalhar, independente qual seja o seu trabalho, qual é a sua profissão, e ainda cuidar da igreja e receber apenas uma ajuda de custo, essa lição é uma hipocrisia. Seja bem-vindo à Escola Bíblica Dominical, que vai ensinar o que a palavra é, mesmo olhando para uma revista que eu conheço diversos pastores que infelizmente não são assalariados pela igreja. Mas vamos ensinar o que é certo, mesmo que não é o que está aqui. Aqui é uma coisa. Como é que tem um memezinho? Expectativa e olhe para a sua igreja, realidade. Então, bora lá. Vamos para esse desafio, o primeiro desse segundo trimestre. Essa lição será aplicada na sua igreja no dia 27 de abril de 2025. Acabando abril, gente. Depois de 27 de abril, acabou abril. Mais um mês foi embora. É isso mesmo. Lição de número 4. O título é O Cuidado e Apoio aos Obreiros, um pilar essencial para a expansão do reino de Deus. Então podemos dizer que o reino de Deus, baseado nesse título, que o reino de Deus ele não está avançando como deveria estar avançando, porque falta apoio do ministério
aos ministros, aos obreiros, aqueles que se gastam e deixam se gastar. Baseado no título. Não estou aqui acusando ninguém. Estou dizendo que está. Vamos lá. Nosso texto áureo de hoje se encontra em 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Escrito está: Assim, ordenou também o Senhor aos que anunciam o Evangelho, que viva do Evangelho. Bom, bora pontuar algo aqui. Esse é o princípio bíblico. Esse é o princípio bíblico, que é o nosso texto áureo. E, deixa eu pegar outra caneta aqui de outra cor. Texto áureo está aqui, marcado bem grande. 1 Coríntios, capítulo de número 9, verso 14. Aquele que anuncia o Evangelho, que viva do Evangelho. Você pode discordar, você pode não concordar, você pode ter todas as suas ressalvas. Ok. Mas o fato é, escrito está, todo aquele pastor que pastoreia uma igreja, que cuida daquela igreja, que ensina aquela igreja, que rebanha aquele rebanho, ele tem que ser assalariado. Está escrito aqui. Vamos de novo? 1 Coríntios, capítulo 9, verso 14. Assim ordenou, olhe, é ordem. A gente pode passar meia hora só nesse versículo, né? Ordem, assim ordenou. Eu vou dar essa aula na minha igreja. Eita, Jesus, tem misericórdia de mim. Assim ordenou também o Senhor. Os que anunciam o Evangelho, anunciar o Evangelho, vivam do Evangelho. Então você tira aí o Evangelho desse texto e a gente marca outras duas palavras que ficou melhor. Aqueles que anunciam, que pregam, ensinam, instruem, vivam do Evangelho. Então, se você conhece alguma igreja de Nação de Madureira que os seus pastores não são assalariados, eles estão descumprindo um princípio bíblico. Ah, pastor, mas ele recebe uma ajuda de custo. A ajuda de custo não é salário. Porque se ele tem que sair 5 horas da manhã e tem que chegar em casa 7 horas da noite e ainda tem que preparar um sermão para a igreja, me responda, você acha que terá um sermão que foi orado, que foi jejuado, que foi gastado tempo ou, melhor, investido tempo? Você acha? Então, irmão, temos que saber o que dizer, olhando para a revista e trazer a realidade. Eu não quero que vocês digam, você está contra a revista? Não, estou ensinando ela, acredito no que ela está dizendo, mas uma coisa é o que ela está dizendo, é a expectativa, e outra coisa é a realidade dos nossos pastores. Verdade? Aplicada. De acordo com as Escrituras, cada membro do corpo de Cristo é responsável pelo cuidado e sustento dos obreiros fiéis no exercício do ministério cristão. Ponto. Cada membro. E aqui ele vai falar um pouco, e eu já vou dar um adiantar, mas a gente vai falar um pouco mais para frente. Quando Deus institui as 12 tribos, a ordem foi: uma única tribo ficará responsável pelo cuidado do culto. Levitas, sacerdotes e sumo sacerdote, vindo da tribo de Levi. Ok? Isso é bíblico. Dessas 12 tribos, essa tribo de Levi estaria dedicada a esse serviço de prestar culto ao Senhor, cuidar do culto ao Senhor. E 11 tribos, 11, ficou encarregada de trazer os sacrifícios ao
ponto de sustentar a uma tribo. 11 sustentava uma, para que essa uma exercesse com qualidade, com dedicação, com zelo. Ponto. Estava tudo perfeito, tanto que a única tribo que não tem um palmo de terra é a tribo de Levi. Não tem um palmo de terra. As outras tribos todas tinham, mas todas as ofertas trazidas ao sacrifício, uma parte era dos sacerdotes, era para o sustento dos levitas, era para o sumo sacerdote cuidar da casa do Senhor. Se nós transferirmos para os dias de hoje, todos os dízimos e ofertas trazido à igreja é para sustento do pastor, para que ele viva de tempo integral. Mas lá em Israel, com o passar do tempo, as pessoas deixaram de trazer os dízimos e as ofertas à casa do tesouro, que nós conhecemos muito bem o texto de Malaquias, que será a próxima aula, quando as pessoas dizem: vocês perguntam em que vocês me roubam. Aí Deus disse: nos dízimos e nas ofertas. Deus não estava falando somente do povo, estava falando dos sacerdotes que não estava mais exercendo. Mas por que o sacerdote não estava exercendo o sacerdócio? Por que os levitas não estavam mais exercendo o seu serviço de levita? Porque não tinha como sustentar sua família. Eles tiveram que largar o serviço do templo, do tabernáculo, para poder arar a terra, plantar e colher. Então logo não tinha quem cuidasse. 11 tribos, 11 tribos deixaram de cumprir o seu papel de ofertar. Com isso, uma única tribo deixou de trabalhar. Trazendo para os nossos contextos, muita gente está deixando de ofertar e dizimar. E com isso, os pastores tiveram que deixar o seu pastorado, como está escrito em 1 Coríntios, capítulo 9, 14, para ter que ir trabalhar. Aí a gente pergunta, nós, principalmente nós assembleanos, por que as pregações não são mais profundas? Por que os pastores não têm mais tempo para orar? Por que pastores não consagram mais? Por que pastores não se gastam preparando sermões e sermões? Pergunta é, tem tempo para isso? Tem tempo? Não. 3 objetivos de hoje. Ressaltar o cuidado de Deus com os seus obreiros. Segundo objetivo, saber que Deus ampara quem socorre seus obreiros. E terceiro, compreender que o cuidado dos obreiros é dever da igreja. Ok? Nosso texto de referência se encontra também em 1 Coríntios, capítulo de número 9, do 3 e o 4, depois o versículo 7, depois o versículo 12 e 13. Se você ainda não se inscreveu, se inscreva, para que esse canal possa chegar um pouco mais longe. Se você ainda não curtiu, curta esse vídeo e deixe um comentário para que a gente possa amadurecer nas nossas ideias de expectativa e de uma realidade. Vamos lá? Diz assim: esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós direito de comer e de beber? Quem jamais militou à sua própria custa? Quem planta a vinha e não come do seu fruto? Ou quem apacenta o gado e não come do leite do gado? Se outros participam deste poder sobre vós, por que não mais juntamente nós? Aqui é Paulo falando, tá? Mas nós não usamos deste direito,
Antes, suportamos tudo para não pormos impedimento algum ao Evangelho de Cristo. Eu vou explicar o texto para você. Versículo 13. Não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo, e os que de contínuo estão junto ao altar participam do altar? Aqui é Paulo mandando à igreja uma carta para Coríntios, diga de passagem, que essa carta aqui foi a segunda, porque a igreja de Coríntios não aceitou a primeira carta que Paulo deu. Deixa eu ser justo com a história. Deixa eu ser justo. Paulo escreve essa primeira carta que nós conhecemos como primeira carta, foi a segunda. Lá em 1 Coríntios, capítulo 5, se não me engano, Paulo diz bem claro: eu já vos escrevi outra vez, mas vocês não quiseram me ouvir. Né? Paulo diz: eu escrevi para vocês. Capítulo 5 de Coríntios. E essa carta se perde. Há alguns que dizem que a igreja de Coríntios não quis ouvir o que Paulo tinha para dizer. Outros dizem que essa carta se perdeu e nunca chegou em Coríntios. Por isso que Paulo teve que escrever novamente. Mas o fato é, Paulo traz um alerta para a igreja de Corinto. Espera aí. Vocês não sabem que aqueles que trabalham no altar têm que se alimentar do altar? Aqueles que prestam serviço no templo têm que ser sustentados por aquilo que é colocado no templo? Sim, essa é a atenção que Paulo está dando. Aí Paulo fala: eu não quis, mas eu não acho direito. Aliás, eu não acho certo que outros têm esse direito e eu não. Mas eu não quis, mas eu não acho certo. Porque quem come, quem vive do evangelho, aliás, quem vive anunciando o evangelho, tem que ser sustentado pelo evangelho. Aí tem muita gente fora da igreja que fala bem assim: eu acho um absurdo esses pregadores super ricos, esses pastores super ricos. Eu também acho errado. Mas ele ser sustentado pelo evangelho, não. Uma coisa é um pastor ter 100 salários mínimos de salário. Outra coisa é um pastor ser sustentado. A Bíblia diz que eles sejam sustentados. O que eles não podem é ostentar, mas ser sustentado, sim, senhor, é bíblico. Desde lá de Levítico, não, desde Êxodo, quando foi inaugurado o tabernáculo, até a Jesus. Pois é. Você sabia que Jesus foi sustentado? O que é isso, professor? Pô, é somente ler Bíblia, não faz isso não. Né? Onde é que está essa lição? Você quer se adiantar? Pois é, deixa eu dizer para você. Eu ia dar essa lição na minha igreja, mas eu troquei com a minha amiga Dude, professora. Lição de número 11. A participação das mulheres no ministério de Jesus. Jesus era sustentado pelas mulheres para ele continuar pregando. Nem Jesus trabalhava para pregar. Ele era sustentado por mulheres, por pessoas ricas ou que tinham fazendas, como fala o texto, para ele poder pregar. Eu sei que você sabe disso. Então não vem com crítica, eu penso, eu acho, quem sabe, talvez. Se nem Jesus trabalhou para pagar o seu alimento para continuar pregando, por que você acha que os pastores têm que trabalhar de pedreiro? Não quero falar profissão não, tem que trabalhar 8 horas no mínimo. Além de trabalhar as 8 horas no mínimo, ainda tem que dirigir a igreja, e a igreja diz que dá uma ajuda de custo de R$150. Você acha isso justo? Jesus não precisou trabalhar. Quando Jesus entrou no ministério aos 30 anos, ele nunca mais pregou um prego na carpintaria do seu pai José. Ele foi sustentado por ofertas voluntárias. Mais uma vez, vocês estão olhando para ostentação.
em vez de olhar para o sustento. Ok? Eu falei que uma hora a lição ia ficar, né, ia bater de frente com algumas pessoas. Pois essa é a realidade. Enquanto tem pastores que ganham 100 salários mínimos, tem pastores que não ganham R$ 150 para estar à frente de uma congregação. Ponto. Isso é fato. Por isso que o mundo nos acusa. Por isso que o mundo nos fala que os pastores são ladrões. Por isso, pela desigualdade. Não tem uma igualdade. Eu fiquei sabendo de um negócio aí que eu não posso dizer a fonte, né? Que aí se chama ética. Mas teve um pastor aí que decidiu igualitar o salário de todos os pastores. Uma igreja que gerava uma renda de 100 mil, o pastor ganhava lá tantos por cento. Mas uma igreja que gerava apenas 2 mil, ganhava a mesma porcentagem, 20%. Tanto para quem uma igreja que era com 100 mil de fluxo, de caixas, oferta, ganhava 20% daquilo que entrava, ficava para o pastor. Justo, justíssimo, na minha opinião, justíssimo. Mas uma igreja que só gerava 2 mil, ficava também apenas 20%. E a congregação que só gerava 1.000, ficava também apenas 20%. Então não havia uma igualdade. Aí eu fiquei sabendo que esse pastor chamou a reunião aí e disse que ia ter igualdade. Se o pastor dirige uma igreja que ganha 100 mil, 200 mil, 300 mil, ele vai receber um valor igual àquele que dirige uma congregação, que a congregação gera 1.000, 2.000 salário. O salário vai ser a ajuda de custo, como você queira, será a mesma. Aí, lógico que os pastores que ganhavam, que dirigiam a igreja com 100 mil, ficaram nervosos, né? Mas lógico que também os pastores que dirigiam a igreja que geravam 1.000, ficaram muito felizes, né? Houve uma igualdade. Isso é reino. Isso aí é reino. Tá ok? Irmão, a gente não pode falar, mas a gente fica sabendo de algumas coisas assim. Mas bora para nossa realidade, falando da expectativa da lição. E no sugerido, 297, 484, 535. Motivo de oração. Ore para que Deus levante homens e mulheres que honrem seus líderes. Sim, há pessoas que não concordam. Antes de orar, aqui já tem um adendo. Tem pessoas que não concordam, aí mesmo na internet, tem vários vídeos, de festa de aniversário para pastor. Eu concordo. Olha, eu não sou pastor não, tá, gente? Eu não dirijo igreja. Vamos colocar assim. Eu não dirijo igreja, mas eu acho certo, sim. Essa é a minha opinião. Você não concorda? Tudo bem. Mas você não faz festa para o seu filho? Bora lá. Eu gosto dessas coisas assim, que a gente serve para uma e não serve para outra. Eu gosto de conversar. Hoje, talvez não, porque hoje mudou um pouquinho, né? As festas. Mas antigamente, ia fazer a festa pro Rosil, é o meu filho. A gente mandava o convite. As pessoas chegavam lá de mão vazia? Seja sincero, gente. Bora colocar cada coisa no seu quadrado? Bora. Você fez a festa do seu filho. Eu fiz a festa do Rosil uma vez. Uma vez não, algumas vezes. E toda vez que chegava, no dia da festa, chegava alguém com uma bola, com um carrinho. Sempre na festa, o aniversariante era presenteado. Ou não é assim na sua cidade? Ou não é assim na sua terra? Aqui em São Paulo é assim, em Pernambuco, normal. Tá bom. Então, se eu faço uma festa na minha casa e as pessoas me dão presentes, tá me presenteando pela alegria de eu completar mais um ano de vida? Por que na festa o pastor não pode separar o lugar onde ele é pastor, aonde ele exerce o seu ministério na igreja e pegar um culto especial de ação de graça pelo pastor e presenteá-lo? Com sapato, com meia, com cinto, com oferta. Por que não?
O seu filho pode receber presentes, mas o seu pastor não pode receber presente. Não, irmão, faz isso não. Mais uma vez, né? Porque eu não sou pastor. Se não você é pastor, aí você quer que na sua festa o pessoal dê 10 ternos para você. Não sou pastor, não, irmão. Não dirijo igreja. Eu só estou te dizendo do certo do certo. Ok? Então, assim, teu pastor está completando aniversário, irmão, dá pelo menos um cinto para ele. Dá pelo menos uma meia para ele. Você não gosta de ouvi-lo? Quando tu tá com problema no casamento, tu não vai lá pedir conselho para ele? Quando tu tá com problema com teu filho, tu não vai lá pedir ajuda ao teu pastor? Quando alguém tá doente, tu não chama o pastor para ir visitar? E por que no dia do aniversário dele você não pode levar um presente para ele? Não pode levar uma oferta? Aí eu não sei o teu salário, não posso estipular valor de R$ 10 a R$ 1.000. Pronto. Por que não? Tem gente que não, discordo. Não tem que fazer festa para pastor. Não, é ação de graça. Culto de ação de graça. Levar presente. Ponto. Essa é a minha opinião. Eu concordo sim. Vamos orar? Soberano e eterno Deus, primeiro peço a Ti que me ajude a ministrar essa aula dentro de Tua palavra. Que eu não seja ofensivo com as minhas palavras, mas que eu não seja covarde em pregá-la. Me ajuda a ministrar dentro do que está escrito. A verdade é a verdade em todo lugar. A Tua palavra nos ensina que precisamos ser voluntários, precisamos ser dados, precisamos nos gastar, precisamos orar pelos nossos líderes, pelos nossos pastores e abençoá-los financeiramente. Então, levanta homens e mulheres que aprendam a honrar os seus líderes e que os seus líderes maiores possam lembrar daqueles que se esmeram e se gastam pelas suas congregações pequenas. Que seja uma troca, Senhor, aonde nós podemos ser iguais no dar e no receber. É o que eu te peço, em nome de Jesus. Amém. Amém daí? Amém daqui. Deixa eu tomar um gole de água. Bora lá. Introdução. Nesta lição, abordaremos os princípios bíblicos envolvidos no sustento dos obreiros cristãos e a responsabilidade dos membros do corpo de Cristo. Analisando alguns relatos bíblicos sobre o sustento dos sacerdotes, levitas, profetas no tempo do Antigo Testamento. Vamos falar do tempo antigo, Antigo Testamento, e transferi-los para os nossos dias. Ponto de número 1. O cuidado de Deus com os obreiros. Guarde isso aqui no coração. Guarda essa frase. O cuidado é de Deus, mas a administração são dos homens. Vou repetir. Deus dá chuva, Deus providenciou o sol, Deus dá a semente. Mas quem administra o que nasce na terra são os homens. Então, às vezes, queremos imputar a Deus ou cobrar de Deus o sustento dos obreiros, sendo que Deus deu já o sustento. O problema é que tem pessoas administrando mal. Ok? Bora lá. Deus vocacionou alguns homens ao sacerdócio para que cuidasse do tabernáculo e fosse seus mediadores junto ao povo. Livro de Números 18. Devido a essas responsabilidades, Deus passou a cuidar do sacerdote e da sua família. Essa frase, ela está errada. Está errada. Eu vou ler com você. Veja só. Por que essa frase está errada? E eu estou aqui para ensinar a palavra de Deus. Devido a essa responsabilidade, Deus passou a cuidar do sacerdote e de sua família. Vamos ver se Deus cuidou, se era Deus que cuidava ou não dos sacerdotes? Abra a sua Bíblia no livro de Números, Levítico,
Números, capítulo 18, verso de número 8. Vamos ver. Verso de número 8. Já deixa eu marcar aqui que eu quero ler com vocês. Deixa eu marcar tudo aqui, peraí. Quero marcar para ler tudo com vocês. A orelha está queimando. Misericórdia, Jesus. E olha que eu estou só gravando, hein? Escrito está, livro de Números, capítulo 18, verso 8. Disse mais o Senhor a Arão: E eu, eis que te tenho dado a guardar das minhas ofertas alçadas, com todas as coisas santas que os filhos de Israel, por causa da unção que tenho dado a ti e a teus filhos, por estatuto perpétuo. Quem era que dava? Deus. A quem? Ao povo. E o povo tinha que dar a quem? A Arão. Então o sustento de Arão não vinha simplesmente dizer assim: Deus vai fazer cair maná do céu a vida toda para Arão, para o sacerdote. Não, ele dava para o povo, para que o povo desse a Arão e Arão pudesse sustentar a sua família. O nosso problema atual ou o problema antigo é que Deus estava dando prosperidade ao povo e o povo não estava dando para Arão. Para Arão administrar o sacerdócio. Então é muito fácil dizer: Deus te abençoe, irmão. Deus te sustente, irmão. É muito fácil. Sendo que Deus nos deu saúde para trabalharmos e entregarmos as ofertas. Então aqui a gente quer cobrar, dizendo: Deus proverá. Deus proveu, irmãos, para mim e para você. Por isso que ele diz para Arão: por estatuto perpétuo. É isso. Eu não quero, Arão, que você trabalhe. Eu não quero que os seus filhos trabalhem. Eu não quero que os levitas trabalhem. O trabalho de vocês é meu, é para mim. Mas quem sustenta vocês é o povo que eu abençoo. 1.1. O cuidado de Deus com os sacerdotes. Deus separou homens para o sacerdócio, garantindo o seu sustento. E ainda escolheu levitas para o trabalho no tabernáculo, cuidando do sustento deles também. Verso 18, no mesmo livro de Levítico aqui, ó. Só lê o verso 18. E a carne deles será tua, assim como será do teu o peito do novilho e o ombro direito. Deus está dizendo: o povo vai trazer. Mas do que o povo está trazendo, eu estou dizendo que a carne será tua também aqui, ó. 18. E a carne dele será tua, assim como será o teu, né? Será teu o peito do boi e o lado direito. Ou seja, o sacerdote era sustentado, os levitas eram sustentados da oferta que o povo trazia. Mas se o povo não trouxesse a oferta, como que os sacerdotes seriam sustentados? Aí a gente tem Deuteronômio também, né? Aqui mesmo, 21, quanto? 21, 28. Vamos ver mais um. Porque o fogo... não. Depois eu falo sobre isso aqui. Senão vai sair fora do contexto. Depois eu leio sobre os dois filhos de Arão. Certo? Então guarde. Deus sustentava o sacerdote porque dava sustento ao povo. Então não queira cobrar de Deus algo que Deus deu para você fazer. Esse cuidado com os obreiros revela o zelo do Senhor com sua obra. Os escolhidos deveriam se empenhar no serviço no tabernáculo,
mantendo as coisas de Deus organizadas e se consagrando ao serviço sagrado. Êxodo 28:1. Deus esperava atenção integral ao serviço da sua casa, pois isso garantiria o exercício do culto ao Senhor em tempo integral. Êxodo, capítulo 28, verso de número 1. Depois tu farás chegar a ti teu irmão Arão e os seus filhos com ele, no meio dos filhos de Israel, para me administrarem o ofício sacerdotal, a saber, Arão e os seus filhos, Nadab e Abiú, Eleazar e Itamar. Separa para mim, consagra eles para mim, porque eles vão trabalhar em tempo integral para mim. Tempo antigo era, aliás, no tempo do tabernáculo era tempo integral. Tem que ser hoje também, para que cuide das coisas do Senhor. Continuando. Para desempenhar com zelo esta missão, os levitas seriam recompensados pelo ministério que exerceriam na tenda da congregação, que foi o que eu já li. Já que você está trabalhando para Deus, que você não pode trabalhar fora, você será recompensado para isso. Será recompensado, porque Deus diz: está trabalhando para mim, eu te recompenso. Eu vou dar saúde, eu vou dar prosperidade para o meu povo, prosperidade para as tribos, para as 11 tribos, para que elas venham trazer para vocês, trazer para mim e nunca faltar para vocês. É a frase correta. 1.2. A oferta e os sacerdotes. Deus mandou que as ofertas de manjares fossem entregues nas mãos dos filhos de Arão. Levítico 2:2. Vamos ler. Tem que ler muita Bíblia porque tem um povo aí que complica o negócio. E atrará aos filhos de Arão e os sacerdotes, um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha e do seu azeite, com todo o seu incenso. E o sacerdote queimará este memorial sobre o altar, oferta queimada e de cheiro suave ao Senhor. Então, toda a oferta oferecida ao Senhor tinha uma porção que era para os sacerdotes. Ok? Continuando. Quando o ofertante apresentava a sua oferta, o sacerdote tinha o direito de ficar com parte dela, queimando incenso sobre o altar como cheiro suave ao Senhor, para comer da oferta. Era imprescindível ter uma vida santa. Segundo a Bíblia de Estudo, Wisby, essa Bíblia aqui é calvinista, tá, irmão? Diz assim: quando alguém da família sacerdotal fosse comer dos sacrifícios dados a Deus, era necessário se purificar cerimonialmente e tratar o alimento com reverência. Ele havia sido santificado ao ser apresentado a Deus. O que a Bíblia de Estudo estava dizendo aqui? Que mesmo era levado para a casa do sacerdote, e lá tinha que ter reverência para comer, porque já havia sido oferecido. Ou seja, olha só que coisa legal, ou coisa perigosa ao mesmo tempo. Daquilo que era consagrado a Deus, você tinha direito de comer. Você não apenas comia por comer, você estava comendo algo que foi consagrado para Deus. Mas Deus quis dividir com o sacerdote. Que coisa, hein? Forte demais.
1.3. A responsabilidade dos obreiros com as ofertas. Aí trazendo aqui, obreiro já traz aqui para os nossos dias, né? Saiu de sacerdote para os obreiros. Vamos ver o que nós podemos aprender contextualizando? As ofertas para os sacerdotes deveriam seguir o que foi estabelecido por Deus. Abre-se parênteses aqui, tá? E o que sobejar. Está em Levítico capítulo 2, verso 3. A gente leu? Não. O que sobejar da oferta de manjar será de Arão e dos seus filhos. Coisa santíssima de ofertas queimada ao Senhor. Ou seja, sobrou, fica para Arão e os seus filhos, o que foi ali ofertado. Por isso, competia ao sacerdote cuidar para que as ofertas não fossem profanadas, como fizeram Nadab e Abiú, filhos de Arão. Aqui os dois filhos de Arão. Ele simplesmente vai saber o que passou na cabeça desse menino, né? Menino, abre-se um parente, né? Modo de dizer. Eles simplesmente, esses dois, eles simplesmente pegaram fogo que não estava dentro do tabernáculo para levar para dentro do tabernáculo, e lá Deus matou os dois. No Levítico, capítulo 10, verso 2. Então saiu fogo. Não, vamos ganhar contexto? Verso de número 1. E aos filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e puseram incenso sobre ele. E trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhe não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. Ou seja, quem sabe o que passou pela cabeça desses meninos aí, que na hora de oferecer sacrifício, eles não levavam fogo lá para dentro. O fogo, ele caía do céu. Era um simbolismo, era um Deus dizendo: eu estou recebendo, é a minha presença. Então eles não tinham que levar fogo, eles tinham que pegar o fogo que já estava lá e oferecer os sacrifícios de oferta queimada, mas resolveram trazer de fora, e Deus vai lá e mata eles com fogo. E o mais impressionante é o texto a seguir, que Deus diz para Arão: não chore, você ainda tem mais dois que vai continuar me servindo, não chore. Nem o luto dos filhos Arão pôde chorar, porque profanaram, mexeram com o que não devia. Eita, Jesus, sem comentário, não posso falar o que eu estou pensando. A maneira como esses dois sacerdotes trataram as coisas de Deus demonstram rebelião, um pecado, comparado à feitiçaria. A vocação dada pelo Senhor é uma honra que traz consigo grande responsabilidade. Por isso, não deve ser negligenciada. Nadab e Abiú não honraram o seu ministério, tratando as coisas do Senhor como algo secundário e sem importância, apesar de todos os privilégios que desfrutavam junto à congregação de Israel. Sim, aí há uma observação para os nossos dias, para aqueles que são sustentados do altar, que é o que eu já falei lá no começo: ostentação e não sustento. Tem muita gente que legitimamente trabalha para o reino, vive para pregar a palavra, vive para ensinar o povo de Deus, vive para orientar o povo de Deus, mas fica usando as coisas que deveriam ser sagradas com ostentações em viagens desnecessárias, roupas, objetos desnecessários. Há um limite. Há um limite.
em casa, carro, joias, roupas. Concordo 100% e ninguém tira de minha cabeça. Qualquer pastor, seja congregação com 5 membros, seja congregação com 5.000 membros, ele tem que ser assalariado, com um salário justo. E não é no número de membros que tem, é um salário que dê para ele manter ele e a sua casa. Sim, senhor. Tem que ser um salário justo, mas ele não deve jamais ostentar, porque está sendo privilegiado de viver para o reino. Amém? Ponto de número 2. Dando honra aos obreiros. Aí aqui a porca vai torcer o rabo e eu vou ser expulso. Dando honra aos obreiros. É válido o obreiro receber auxílio da igreja ao qual serve? Não concordo com essa palavra. E eu vou trocar. É válido o obreiro receber salário. Salário, risca auxílio. Riscando auxílio. Da igreja a qual serve. Ele não tem que receber auxílio. Ele tem que ser sustentado. Não. Auxílio não. Ele tem que ser sustentado. Essa frase. Tomemos como referência o que disse o apóstolo Paulo à igreja aos Coríntios. 1 Coríntios capítulo 9, 14, que já lemos. Assim ordenou também o Senhor aos que anunciam o evangelho que vivam do evangelho. Então não é um auxílio, é mantido. Auxílio dá ao governo, auxílio gás, auxílio creche, auxílio Bolsa Família, auxílio não sei o que. É um auxílio. Pastor não pode receber auxílio. Pastor tem que receber salário, tem que ser mantido. A frase de cima não combina com o texto de baixo. Amém? 2.1. O obreiro é digno do seu salário. Você entende? Fala uma coisa, depois fala outra. Fala uma coisa, depois fala outra. Aí, irmão, me ajuda. Me ajuda, professor. Me ajuda quando for escrever essa revista. Vai conhecer as igrejas. Vai conhecer a realidade dos pastores. Não faz isso não. Senão a gente pensa, parece que a gente está contra o ministério. Não, irmão. A gente está contra a hipocrisia. Não, irmão. Faz isso não. Como eu gosto de dizer para minha amiga Dude, deixa eu ficar crente. Eu fico pensando, né? O pastor Júlio César do Boa Semente. Gente, como ele sofre. Como ele sofre para dar uma lição como essa. O pastor Jefferson do canal EBD na TV. O pastor Eliseu Martins do canal Conectados na EBD. Como esses homens sofrem, irmãos, para dar uma aula como essa. Como esses homens sofrem, porque eles são pastores, alguns deles pastores de igreja, alguns deles auxiliares, co-pastores. Aí fica, como é que eu vou dizer isso aqui? Eu fico com pena de vocês, porque deve ser muito difícil vocês olharem para uma lição como essa e dizer que o que está aqui não é realidade, que os pastores do nosso Brasil vive. Pode ser uma realidade para os pastores presidentes, mas para os pastores de congregação, não. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Né? Pede para Betel não falar mais sobre esse assunto, não. Deixa esse assunto para lá, vai. Deus
se agrada de abençoar seus filhos, por isso devemos ser igualmente abençoadores. Deus é abundante em graça e nos ensina a reconhecer o trabalho de nossos líderes. Ele nos chama para abençoar os seus obreiros, porque quando abençoamos, somos abençoados. Não, isso aí é verdade, né? A bênção para quem abençoa. Não temos dúvida disso aí. Mas, opa, cadê, gente? Cadê o texto? Aqui. Provérbios 11. Sem dúvida que Deus abençoa os que abençoam. 11:25. Eu faço questão de ler com vocês. A alma generosa engordará, e o que regar também será regado. Ponto. É isso mesmo? Eu li errado. Isso. Tem bênção para quem abençoa. O próprio Paulo diz, né, aos Coríntios, mais bem-aventurado é aquele que dá do que recebe, a bênção do que recebe. Mas aqui ele está dizendo da liderança. Aqui é um olhar, irmãos, para a liderança, que recebe e não administra para todos. É isso aqui que a gente está vendo. Então, Deus quer que todos os seus obreiros sejam sustentados, mas a administração de algumas igrejas não quer que todos sejam abençoados. É fato. 1.2, vamos. Aliás, 2.2. Honrando os obreiros que se empenham na obra do Senhor. Deixa eu falar algo de mim agora. Eu tenho que decorar, eu devia decorar o nome do irmão, né? Ele disse que eu entendi o comentário dele errado. Então, não tem problema nenhum. Me perdoe se eu entendi o teu comentário errado, dizendo que eu não sou sustentado por ninguém da minha igreja e nem por ele. Se eu entendi errado, eu não tenho problema nenhum de dizer assim, meu irmão, me perdoe. Eu entendi que você estava dizendo que eu mudei a minha perspectiva de pregar, de ensinar, porque eu tinha passado por salinha, fui pro canto da disciplina na igreja. Eu entendi você falando assim. E eu não sou sustentado por ninguém, nem pela minha igreja e nem por ninguém daqui. O que as pessoas me abençoam aqui, algumas delas fazem parte do clube aqui do canal, se você até quiser, a partir de R$ 1,99. Tem R$ 1,99, R$ 5,99 e acho que R$ 9,99. Cai todo mês no seu cartão de crédito e você me abençoa. Tem algumas pessoas aqui? Tem. Opa! Não lembro se... Não vou lembrar o número. Se eu falar agora, eu vou errar. Tem umas pessoas que me abençoam. Tem outras que pedem o meu Pix e mandam lá, professor. Irmãos, eu não vivo disso aqui. Deveria. Perante a Bíblia, deveria. Eu deveria receber disso aqui. Eu deveria viver disso aqui. Faço devocional todo dia de manhã, leitura da Bíblia todo dia à tarde e escola dominical 2 vezes por semana agora, do Conecta Jovem e da Sala dos Adultos. Eu deveria viver disso aqui, mas não vivo. Mas a Bíblia aqui, esse ponto 2 vai falar sobre isso. Já que eu estou ensinando, mostrando, incentivando a palavra, eu deveria viver dela. Mas eu não vivo, eu tenho o meu trabalho. Trabalho das 5 da manhã, eu saio às 5 da manhã, né? Eu trabalho das 8 da manhã às 5 da tarde. Você está entendendo? Então tem muita gente boa que deveria ser sustentada pelo que faz na internet também. Sim, senhor. Conheço muita gente séria que ensina a palavra séria, que vem aqui, põe a cara a tapa, não tem nem recursos como eu que grava pelo celular,
mas está aqui ensinando a palavra de Deus e não é sustentado. Sim, senhor. Pense nisso. Certo? 2.2. Honrando os obreiros que se empenham na obra de Deus. No Antigo Testamento, o povo abençoava os sacerdotes com suas ofertas. Hoje, apesar das recomendações bíblicas sobre os santos, muitos crentes se opõem a essa ordenança. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras ou pelo declínio ético que tem invadido muitos ministérios. Aqui eu concordo com número, gênero e grau. E o pastor foi sábio, coisa que eu não sou. Mas presta atenção na frase dele. Eu vou ler com calma de novo. Por que as pessoas não sustentam, tipo eu, aqui? Por que não me sustenta? Já que eu estou aqui me empenhando na palavra. Por quê? Olha, preste atenção na frase, se você não prestou atenção nessa frase dele. Talvez isso aconteça por falta de conhecimento das Escrituras, ok? Que você tem que sustentar aquele que prega a palavra, tá escrito. Muitos não querem fazer porque não conhecem esse princípio, mas outros, aí ele coloca, ou pelo declínio ético que tem invadido os ministérios. Como eu estou falando, você vê um pastor chegando num carro, numa Lamborghini, você vê um pastor chegando na igreja numa BMW, blindada, diga-se de passagem. Aí como que essas pessoas vão sentir o prazer de ofertar, que muitos deles vêm de ônibus e vê os seus pastores ostentando? Muitos vestem roupas que é o meu salário do mês. Ele aqui arrebentou com força. Declínio ético que tem caído sobre alguns ministérios. Homens com relógios no braço, irmãos, que custa $100.000. Faz isso não, crente. Aí depois a culpa é do povo que não quer dar? O cara com um relógio de R$100.000 no braço? Que é isso, irmãos? Então, parabéns. Frase aqui que é isso mesmo. Tem um povo que vai parar, irmão. Vai chegar uma hora que o povo não vai ofertar mais. Não vai dizimar mais. Eu não estou falando para vocês fazerem isso. Presta atenção. Eu estou dizendo que às vezes o povo começa a ficar cansado porque os pastores estão deixando de ser sustentados para se manter numa vida de ostentação. Vamos lá. Frente a isso, é oportuno buscar entendimento nos textos que tratam da manutenção dos obreiros de Deus, como... Aí você tem algumas citações. 1 Timóteo. Se a gente for ler tudo aqui, não vai dar, né? Mas vamos ler aqui, 1 Timóteo 5,17. Não vai dar para ler tudo. 5,17 nos diz assim: Ora, ao Rei dos céus, 1 Timóteo 5, aqui desse lado, 17, escrito está: os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. Então, biblicamente, abre-se um parênteses aqui gigante, 1 hora de aula eu posso falar isso, abre-se um parênteses gigante, pelo amor de Jesus Cristo, você deveria me sustentar. Você deveria
fazer aí, cada um de vocês deveriam ofertar por mês R$ 10. As minhas aulas estão dando em média 3.000 visualizações. O celular está gravando e eu não tenho como fazer a conta. Mas você já imaginou? O que é R$ 10 para você por mês? Por mês. R$ 10 por mês. R$ 10 vezes, vamos colocar 2.000, que é o valor, que é um número bom de visualização. Eu vou fazer essa conta só para ter a noção. R$ 10 vezes 2.000. Sabe quanto que eu ganharia para fazer o que eu faço? R$ 20.000. Para mim, é muito. Desnecessário. Que é isso, professor? Desnecessário. Mas você vê que é apenas R$ 10 por mês. Olha quanto você poderia manter. Mas eu te pergunto, aí eu sou sincero agora eu trago pro lado de cá. Será que eu não ia ostentar se eu recebesse R$ 20.000 por mês? Será? Por isso que se perguntasse para mim, professor, para você largar o seu emprego hoje e viver aqui, nos ensinando a palavra, simplesmente para ensinar a palavra, como está dizendo, que o presbítero, o presbítero governe bem, seja estimado, por digno de dupla honra, principalmente os que, trabalham na palavra e na doutrina. 3 salários mínimos. Hoje, Tony Pinho sairia do emprego secular e viveria para o reino fazendo isso aqui que eu faço. Ia fazer outras aulas, lógico. Ia me empenhar muito mais, é lógico. 3 salários mínimos. Quanto é um salário mínimo? R$ 1.500? 1.500? 3.000? 4.500? Eu deixaria meu emprego secular. Professor, você ganha menos de R$ 4.500 no emprego secular? Ganho menos de R$ 4.500. Então eu deixaria. Mas tem pessoas que não entendem isso e acham que todo mundo é mercenário. E é bíblico. O obreiro é digno. Já pensou nisso? Pois é. Então 1 Timóteo orienta isso aqui. 1 Coríntios também orienta. 1 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios também orienta. Capítulo 11. Gálatas capítulo 6 também orienta. 1 Pedro capítulo 5 também orienta. Aí ele coloca, essas passagens abordam a importância do sustento pastoral, fato que está ligada à saúde espiritual da igreja e dos líderes. Sim, como eu falei, eu tive a oportunidade de congregar com um pastor, Valmir Correia. Posso falar o nome dele porque era um homem de Deus e era a realidade dele e todo mundo sabia. Ele era pedreiro. E qual o problema? Nenhum. Mas quantas vezes os nossos cultos eram de terça e de quinta e o domingo, né? Lógico. Dia de quinta-feira ele ia pro culto, irmão, e ficava assim, ó. Por quê? Começava a trabalhar num serviço super pesado de pedreiro. Trabalhava das 8 da manhã até as 5, 6 horas da tarde para terminar o serviço. Muitas vezes só dava tempo de chegar do serviço, de onde ele estava, tomar um banho, correr, vir para a igreja e pregava só o quê, irmão? Assim diz o Senhor, abria um texto e pregava. E olha que era um homem bom de palavra, hein? Mas você via que ele não se dedicava à palavra. Ou naquele dia ele não se dedicou. É só você começar a estudar que você vai perceber, nossa, o irmão hoje está falando por revelação, hein? Está deixando Deus falar na mente dele, ele não preparou um esboço, não. Por quê? Cansado, super cansado. Será que é só na minha igreja? Quer dizer, eu não congrego mais com ele, né? Era quando nós congregávamos no Baixo Caviúna. Ele nem está lá, diga-se de passagem. Mas tem igreja, irmãos, que ainda tem o outro lado, né?
Tem igreja que diz assim, aí machuca, hein? Aí machuca. A igreja só dá uma ajuda de custo de R$ 150 e quando o pastor vai dizer, irmãos, vem orar, irmão, eu tô aqui orando sozinho. Você recebe para isso mesmo. Eita, irmão, faz isso não, crente. Tem, irmão, tem um povo que ainda joga na cara do pastor que o pastor recebe R$ 150. Então, você pode abençoar? Abençoe. Você pode manter um ministério? Mantenha o ministério. Você pode manter o canal Bíblia para o Cotidiano, para o pastor Tony Pará, professor Tony Pará, de trabalhar secularmente, dando R$ 10 por mês? 10 por mês não te faz falta. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza para você. Eu tenho certeza disso, que para você R$ 10 por mês não faz falta. Você imaginou? Mas sabe qual é a nossa cabeça, irmão? Peraí. Imagina se 2.000 pessoas que estão assistindo às aulas dele, 2.000 pessoas, R$ 10, ele vai ganhar 20 mil. Ah, não, vou dar não, é meu dinheiro. Ah, vá trabalhar, vagabundo. Eu trabalho, irmão. Eu trabalho. Não vivo daqui, não. Eu tenho 13 mil inscritos no canal. Imagina se cada um me desse R$ 1 por aula. Eita, aí ficaria maior ainda. Mas só para você ter uma noção que como a gente é preso a querer, mas não dá. Tem 13 mil inscritos no canal. Se cada um desse R$ 1 por aula. R$ 1 por aula. Você está imaginando? R$ 1? Ou seja, infelizmente, a gente... Mas eu entendo você que não quer contribuir. Agora eu defendo. Infelizmente, às vezes as pessoas ganham esse dinheiro, é sustentado pelo ministério, e em vez de trabalhar para o reino, pega esse dinheiro para ostentar. Aí com isso sofre os homens que são bons, que são dedicados, que são honestos para isso. Mas não faça isso não. Faça a sua parte. Se você pode contribuir, se você pode ser dizimista, quer ser dizimista, continue sendo dizimista. Não olhe para isso não. Deus te honra. Deus te honra. Mas não despreze não. Tá bom? Ponto 2.3. Cuidado dos obreiros é um compromisso de fé. Olha aí, ó. Um compromisso de fé. Faz parte da vida cristã honrar e respeitar os obreiros da casa de Deus. O pastor é a autoridade estabelecida por Deus como um guia ministerial e profético da igreja. Esse é um compromisso sério diante de Deus e dos homens, pois está diretamente ligado à orientação dada às ovelhas ao rebanho do Senhor. Como orientou o apóstolo Paulo a Timóteo, em 1 Timóteo capítulo 5:17, os presbíteros que governam bem sejam estimados por digno de dupla honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina, que é o texto que está aberto aqui, que eu já li para você. Então, mantenha a sua fidelidade em ajudar aqueles homens que investem em estudo, investem em aprendizado, investem em passar para você a palavra de Deus. Honre o seu pastor. Ponto de número 3. Esse ponto de número 3, eu estava lendo ele, estudando, eu estava até falando com o pastor Eliseu do canal, se você quiser conhecer o canal, procura aí, Conectados na EBD, pastor Eliseu Martins, que esse texto aqui é um texto um tanto complicado, porque aqui vai falar, não tem como a gente falar por dias de hoje esse texto, não dá nem para a gente transferir. Tudo que eu falei para você até agora dá para a gente contextualizar lá do Antigo Testamento, o sustento dos levitas, dos sacerdotes, dos profetas, dos sumo sacerdote. Só que aqui ele vai trazer o sustento de Deus para aqueles casos esporádicos, aqueles casos que não tem como a gente transferir. Por exemplo, vai falar de Elias, vai falar de Eliseu,
vai falar dos profetas na caverna, vai falar do tempo da perseguição de Acabe e Jezabel. E hoje esse texto não encaixa, não bate, não dá para colocar esse texto hoje para os nossos dias. Só traz a nossa memória. Então vou trazer para a memória para você que Deus sempre vai levantar alguém para sustentar, né? E tem um caso aqui, que é a história do corvo, né? Até animais para sustentar os servos de Deus. Então você, que é servo de Deus, agora falando diretamente para você, não falando para os ofertantes, eu vou falar por aqueles que recebem a oferta. Deus sempre vai dar o jeito dele de sustentar você. É bem verdade que o ministério que te chamou para você dirigir a igreja, ela tem a maior responsabilidade do seu sustento. Mas, se o ministério não te sustenta e você está fazendo para o reino de Deus, Deus levantará alguém para manter o seu ministério. Eu creio nisso. Como falei, eu fico falando de mim que fica mais fácil do que falar de outras pessoas. Que um dia futuro, ou não, eu não sei se essa é a vontade de Deus, né? É o meu querer, não sei se é a vontade dele. Um dia alguém pode dizer, vou sustentar você. Deus está dizendo que eu tenho que sustentar você. Eu vou te dar os 3 salários mínimos que você precisa para manter a sua casa. Eu te sustento. Larga teu emprego e vive para isso aqui. Deus pode ou não pode, irmãos? Lógico que pode. Deus pode levantar um que dê um valor, o outro que dê outro valor. Por exemplo, tocar no coração de todos vocês que estão me ouvindo e cada um de vocês se dedicar a botar no débito automático R$10 por mês para que eu viva apenas isso aqui? Pode ou não pode? Lógico que pode. Então, você, obreiro, você que ensina a palavra de Deus aqui na internet, sério, falei para vocês de 3 canais, homens de Deus que se dedicam à palavra de Deus, que falam da palavra de Deus. Muitos de vocês, eu sei que vocês não precisam de ofertas externas, mas Deus não deve nada para ninguém. Deus vai dizer, peraí, está fazendo para mim? Irei eu retribuir. Porque como disse Davi, né? Davi uma vez foi comprar uma propriedade que era para Deus, ele disse, acaso daria eu alguma coisa para Deus que não me custasse nada? Pois é. Então, você que depende da oferta para sobreviver, confie em Deus. Vamos escutar aqui algumas histórias que Deus sustenta, Deus socorre. Mesmo que quem tem a responsabilidade de cuidar de você, que é o ministério do qual você está, seja ele qual for, Deus, ele cuida de você. Amém? Guarda no coração e a gente vai ver essas histórias aqui. Ponto 3. O Senhor sustenta os seus. O profeta Elias experimentou o cuidado de Deus que o sustentou em momentos de muita adversidade. Ele aceitou o cuidado de Deus, a quem submeteu sua vida, recebendo o necessário para continuar na caminhada que lhe havia sido proposta. Elias foi um dos profetas daqueles que viveu literalmente na dependência de Deus. Uma hora sustentado por corvo, outra hora veio um anjo sustentá-lo, outra hora uma viúva. Ou seja, Elias foi alguém que viveu sustentado por Deus, Deus usando primeiro uma ave, né? Aí você tem o sustento do anjo que manda levar na caverna e uma viúva que só tinha pouco, melhor, tinha quase nada, ela ia comer e morrer, frase dela, e Deus abençoou ela para abençoar Elias, que foi abençoada. Sensacional. Então, fique em paz, que Deus cuida de você, Ele cuida. 3.1. O sustento de Deus com o seu ungido. Elias desafiou o poderio do rei Acabe e da sua esposa Jezabel, que foi o profeta, teve a vida ameaçada e por isso teve
a vida ameaçada, né? Jezabel e Acabe. Acabe, meu Deus do céu. E Jezabel se juntou os dois, ficou ruim com o pior. Vamos lá. Elias, porém, servia a Deus com zelo, e Deus sustentou a vida do seu ungido de maneira admirável. Em 3 ocasiões, na primeira delas, Elias estava junto ao rio Querite, onde corvos lhe entregava pão e carne pela manhã, e à tarde, né? E ele bebia do riacho. Estava lá, bebia da água, e o corvos trazia pão e carne, porque Deus sustenta. Certo? No segundo momento, mesmo em tempos de crise, Deus usou uma viúva de poucos recursos para sustentar o profeta. É a viúva que disse: que temos um pouquinho de trigo, um pouquinho de azeite, vim pegar alguns cavacos para fazer, porque só dá um bolo, vai comer e morrer eu e meu filho. Aí Deus disse: vai não, vai ter prosperidade aí. Por fim, em outra ocasião adversa, um anjo do Senhor providenciou ou provisionou o que Elias precisava 2 vezes. Pão e peixe comeu e disse: vai, Elias, tu ainda não é o fim não, Elias, vai. Então Deus sustenta, vem do sobrenatural, vem de onde a gente menos espera. Deus nos sustenta. Você que depende do ministério, você que é dedicado, você que vive para ensinar a palavra de Deus, tem amor em ensinar a palavra de Deus, mas o ministério, o povo não reconheceu ainda e você depende de Deus. Fique lá, dependa, Deus cuida de você. Está provado na Bíblia que Deus cuida. 3.2. Deus prepara socorro aos seus servos. Obadias, olha só, administrador encarregado pelo palácio de Acabe e Jezabel, muito temia ao Senhor. Mesmo vivendo no Reino do Norte, um ambiente inóspito e de fome extrema, Obadias foi usado para alimentar e esconder 100 profetas de Deus para que eles não fossem mortos por Jezabel, a rainha idólatra. A escassez de pão e água certamente foi um desafio para Obadias, que conseguiu sustentar os 100 profetas sem ser notado. Esse fato nos leva a crer que Obadias também foi sustentado pelo Senhor durante o tempo em que colocou a própria vida em risco para cuidar daqueles homens de Deus. Olha que lindo, né? Ele vivia dentro do palácio de Jezabel, dentro do palácio de Acabe, onde a idolatria era o que mandava. Ali vivia, né, era a adoração a Baal e a Zera, quase foge o nome dos deuses, e mesmo assim ele pegava e sustentava 100 homens, 100 profetas de Deus, com pão e água, não deixou faltar, e Deus o sustentou, o preservou com vida. Deus vai mandar alguém para sustentar. Vai, eu creio nisso. 3.2. O cuidado de Deus com os seus ungidos. Quando o profeta falava em nome de Deus, era como se o próprio Deus estivesse falando pela boca do homem. Isso aqui é fato, né? Por isso que primeiro ele diz: ai daqueles que dizem, assim diz o Senhor, sem o Senhor dizer. Mas também quando Deus dizia, quando esses profetas diziam, assim diz o Senhor, acabou, irmão. Era assim diz o Senhor. Quando iam a Suzã, o profeta Eliseu era alimentado por uma mulher rica, em cuja casa não faltava pão. Olha o contraste. A gente tem Elias sustentado por uma viúva pobre, que não tinha nada a não ser um punhado de farinha com um pouco de azeite para fazer um pão. E Deus o sustentou. Agora olha o contraste. Por isso que eu falo, irmão, eu acredito
que pessoas que podem doar R$ 1, mas existem pessoas que podem doar 1.000. Está aqui a prova na Bíblia. Eu creio no sustento de Deus dessa maneira. Porque Eliseu foi sustentado por uma viúva que tinha pouquíssimo. E Eliseu foi sustentado por uma mulher que tinha muito. Que não era o problema. Tanto que ela faz uma casa para ele. Ou um quarto para ele. Você está entendendo? Então você que precisa dessa bênção, de uma bênção, confie no Senhor, Deus vai chegar com socorro, seja com a viúva que tenha pouco, ou seja, com um rico que tem muito. Eu não esqueço nunca um testemunho do Iago Martins, do canal 2 Dedos de Teologia. Ele estava no Jesuscope e o Iago perguntou o seu ministério aqui na internet. Ele disse, eu comecei, mas eu tive que parar para trabalhar. E eu me lembro que uma irmã me encontrou numa livraria que eu fui trabalhar de vendedor de livros. O Iago falando, né? Tá aí na internet para você procurar. Eu acho lindo esse testemunho. Olha só. E aí o Iago disse que essa irmã encontrou ele na livraria e perguntou, ô, meu irmão, que prazer te conhecer e te ver aqui. Nossa, irmão, faz uns tempos que eu não vejo aula sua no YouTube. É ele testemunhando, tá, gente? Aí ele falou, ô, minha irmã, eu tive que parar porque eu tive que trabalhar. E aí eu trabalho aqui de segunda a sábado, da tal hora, e estudo, então eu não tenho tempo mais para gravar, então eu tive que parar de gravar para poder trabalhar. Olha só, irmão, isso aqui é testemunho de um homem que está aí na internet. Aí ele disse que a irmã perguntou, meu irmão, quanto é o seu salário aqui? Ele disse que na época era R$ 1.000. Na verdade não era nem 1.000, era menos de 1.000. A irmã falou assim, eu vou abençoar o senhor, para o senhor deixar de trabalhar aqui como vendedor e eu vou pagar 1 ano de salário seu para você se dedicar apenas à palavra de Deus. Ele ficou assim, sem acreditar. A irmã foi lá no banco, pegou os R$ 12.000, depositou na conta do Iago Martins para ele parar de trabalhar e viver daqui do YouTube fazendo vídeos. Procurei Iago Martins testemunho no canal Jesuscope sobre a mulher que sustentou o seu ministério no primeiro ano. Põe aí para você ouvir dele mesmo. Você não está acreditando em mim? E aí ele disse que deu certo. Menos de 1 ano, o canal passou a gerar mais de R$ 1.000 do que ele precisava para sobreviver. Olha só. E ele reencontrou a irmã, porque acabaram ficando íntimos, vamos dizer assim, né? E aí ele descobriu, irmão, ó, o surpreendente vem agora. Você acha que isso aqui foi glória a Deus? Ouve agora o que é glória a Deus. A irmã não tinha R$ 12.000. Não. Ela não tinha na conta poupança 12.000. Ela não tinha nada guardado de 12.000. Ela tinha um crédito. Ela pegou R$ 12.000 emprestado no banco e deu para ele. E não precisa ser bom de conta para saber que se você pegar R$ 12.000 emprestado em qualquer banco, você não paga menos de 15 por causa do juro. Você sabe disso. Mas ela pagou para que ele ficasse no canal. E hoje está aí. O canal chama 2 Dedos de Teologia. Mas esse testemunho você vai encontrar no canal do Douglas Gonçalves, Jesuscope. É Jesus, né? Que é a pronúncia em inglês. Jesuscope. Procura lá. E aí? Você acha ou não acha que Deus manda alguém sustentar você? Cuidar de você? Pois é, irmãos. Tá aí. Por isso, você que é ofertante e Deus tocou em seu coração, não meça esforços para tal. E você que depende dessa oferta, confie no Senhor, que Ele é fiel para te sustentar. Continuando, desse paralelo da viúva que não tinha e da mulher rica que tinha, né? Ele diz aqui, ó, ela teve a boa impressão de Elias ao observar seu comportamento.
E Deus a moveu a mostrar bondade e generosidade ao profeta. Assim, ela pede ao marido que construísse um pequeno quarto na casa onde o profeta poderia descansar quando estivesse na cidade. E foi um sustentado por alguém que não tinha e outro sustentado por alguém que tinha. Mas o importante é que Deus move o coração, tanto de quem não tem quanto de quem tem. A pergunta é: o quanto nós estamos sensíveis a obedecer o que Deus nos manda fazer? Para concluir a lição de hoje, Deus não deixa seus obreiros sem provisão. Ele lhe envia os recursos necessários, levantando pessoas para alimentar e abrigar aqueles que se empenham pelo reino. Então, se nós que estamos aqui pregando a palavra de Deus com prazer, com amor, com alegria, Deus outrora vai nos sustentar. E se Ele nos sustentar para viver apenas de ministrar a sua palavra, nós iremos continuar, porque o que nos move é muito maior do que a oferta que recebemos. Porque o que nos move é levar. Eu falo de mim. O que me move é ensinar a palavra de Deus ao povo de Deus, mostrando a expectativa para a realidade, mostrando que a Bíblia é que é infalível. A revista é comentário de um homem comedor de farinha, feito eu como. Então, se apegue ao que está na Bíblia. O que eu falo, o que o comentarista falou, é apenas comentário. Que Deus abençoe vocês. Uma excelente aula em nome de Jesus. O grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, comunhão e consolação do Espírito Santo comigo e com você, não apenas hoje, mas eternamente. Amém. Tchau, povo. Deus abençoe vocês com bênção recalcada, sacudida e transbordante.